Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar este final de semana o terceiro do tempo do Advento, o Domingo da Alegria. O terceiro domingo do Advento é conhecido como Domingo da Alegria. Alegria por quê? Alegria porque o Senhor vem ao nosso encontro com a sua misericórdia. Como também Deus nos dá graça, mesmo nos sofrimentos da vida, para aquele que é verdadeiramente povo de Deus, Deus concede alegria mesmo nas provas. E alegria porque Deus vem nos mostrar o caminho que devemos trilhar para chegar à salvação. Por isso, a primeira reflexão sobre a misericórdia de Deus que se derrama no nosso coração, e quando a vivemos profundamente, o nosso coração se alegra nele. A primeira leitura traz a figura do profeta Sofonias, e durante todo o livro do profeta Sofonias, com exceção do seu final, ele faz fortes acusações aos juízes injustos, aos políticos corruptos e aos sacerdotes indignos do ministério que exercem, oprimindo assim o povo com as suas práticas abomináveis. No entanto, no final do livro de Sofonias, da sua profecia, que é exatamente o texto da liturgia de hoje, ele convida ao povo a exultar no Senhor, alegrar-se, rejubilar-se no Senhor. Por que ele faz isso? Será que é porque o povo se converteu? Será que é porque os injustos mudaram de vida? Não. O pecador continua pecando, mas o Senhor convida a alegria porque ele chegou com a sua misericórdia. Todos aqueles que querem receber a misericórdia de Deus, basta mudar de vida. Então, esta realidade que era anunciada no tempo do profeta Sofonias, é muito real nos dias de hoje, porque ainda continuamos com pessoas que estão à frente do povo como juízes injustos, como políticos corruptos, como sacerdotes indignos. No entanto, não houve conversão, mas o que o profeta anuncia é exatamente isso: a misericórdia de Deus se aproximando de todos que abrem o coração para, nesse tempo do Advento, mudar de vida e começar a viver uma vida nova. E é importante nós sabermos por que Deus age com a sua misericórdia. A reação de Deus diante do pecador é exatamente isso, de misericórdia. Por quê? Porque Deus quer condenar o pecado, mas Ele quer resgatar o pecador. Por isso que estamos nos preparando nesse tempo do Advento para celebrarmos o Natal do Senhor. Quando Jesus se encarna, ali está a plenitude da sua missão, porque ele está chegando para resgatar todo e qualquer tipo de pecador. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a profecia de Sofonias coloca no nosso coração, embora vivemos num mundo tão cheios de contradições que nos levam ao pecado, ao mal, crermos que a nossa libertação está próxima,
porque o Senhor está chegando com a sua misericórdia para nos resgatar e nos oferecer na gratuidade a sua salvação. Agora, na segunda leitura, vamos refletir também sobre a realidade de que mesmo no sofrimento, Deus aquece, Deus nos dá força para continuarmos a nossa missão. São Paulo está no cárcere, está preso em Éfeso e envia uma carta aos filipenses exortando: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Dá para nós entendermos que a alegria de São Paulo não é porque ele conseguiu uma grande quantidade de bens materiais. Não é uma alegria porque ele está com plena saúde. Não é uma alegria porque ele conseguiu um excelente emprego. Não é uma alegria por causa que ele venceu as suas preocupações que eram exageradas. A sua alegria, ele vai dizer, porque o Senhor está próximo, o Senhor está chegando. Então devemos nos animarmos nesse tempo do advento muito mais do que qualquer outra coisa, é porque o Senhor está perto, o Senhor está chegando, o Senhor vem sobre nós com a sua graça para que nós possamos nos alegrarmos nele, mesmo que tudo pareça contrário ao que nos indica felicidade. Porque, na verdade, por mais que nós nos esforcemos, a nossa felicidade não se encontrará plenamente em nada neste mundo. Só seremos plenificados na felicidade, na alegria, quando tivermos um encontro pessoal e profundo com a pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que fez São Paulo no caminho de Damasco. A partir daquele momento, São Paulo passou por muitas tribulações. Ele mesmo narra quantos sofrimentos ele teve que enfrentar. No entanto, ele continuou perseverante. E hoje, na liturgia, mesmo encarcerado, ele motiva a comunidade a viver na alegria. Todos nós temos muitos motivos nas comunidades que vivemos, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na nossa vizinhança, seja na nossa comunidade, família, pai, mãe, filhos, parentes, muitos motivos para desanimarmos e até mesmo não sentimos nenhuma alegria. No entanto, quando abrimos o coração, esperamos que o Senhor venha e de fato deixemos que Ele venha à nossa vida, ao nosso coração, não existe tribulação que pode tirar do coração do cristão a alegria que brota, que jorra da presença de Jesus Cristo em sua vida, mesmo porque toda tribulação, todo sofrimento, toda perseguição são realidades passageiras. No entanto, aquilo que nos espera na chegada do Senhor, na vinda do Senhor, no advento do Senhor, na segunda vinda, que é a parousia, é uma alegria que jamais qualquer pessoa poderá tirar de nosso coração e de nossa vida. Por isso, irmãos e irmãs, que a nossa alegria seja consistente nessa espera de Jesus Cristo que está para chegar, para vir. E o Evangelho nos direciona
qual é o caminho que devemos seguir para que possamos chegar à salvação. João Batista, ele anuncia que quando o Senhor vier, ele dará para cada um aquilo que foi produzido diante da sua realidade de vida. Por isso, são vários grupos que vão até João Batista pedir orientação como devem proceder na sua vida para encontrar a salvação que Deus está pronto a oferecer a todos aqueles que abrem o coração à sua graça. O primeiro grupo que procura João Batista é o povo. O povo pergunta como deveriam fazer para poder trilhar o caminho da salvação. Então, João Batista ensina: quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tem alimento, dê um pouco para aqueles que passam fome. João Batista não diz, quando é questionado, o que se deve fazer para encontrar a salvação, que seja rezar o terço, que seja ir à missa, que seja rezar, fazer penitência. Ele diz: fazer caridade, dar aquilo que o outro necessita, é fazer caridade, porque a oração, a penitência, seja o que fizermos sem caridade, são realidades vazias. As nossas práticas religiosas, a nossa vida de intimidade com Deus, só será realmente uma vida planificada quando ela é fundamentada na prática da caridade. O segundo grupo que procura Jesus são os cobradores de impostos, os publicanos. Como nós sabemos, a profissão de publicano era uma profissão odiada por todos. E por quê? Porque os publicanos cobravam impostos e cobravam muito mais do que aquilo que já era um exagero que o governo cobrava, e ficava para eles aquela quantia que eles cobravam mais, que era quantia excedente. E por isso eram odiados pelo povo. Então Jesus vai dizer para eles que eles não oprimam as pessoas, os pobres, cobrando um imposto além daquilo que eles deveriam cobrar. Mas podemos perguntar: o que para nós esta exortação de João Batista para o povo tem a ver conosco? É importante nós refletirmos se também nós não temos praticado estas realidades pecaminosas, porque muitas vezes o comerciante explora o povo, cobrando por produtos muito além daquilo que seria honesto ser cobrado, como também muitas vezes médicos, advogados, pedreiros cobram além daquilo que é justo, explorando os pobres, os pequeninos, além do que muitas vezes sonegando impostos e outras realidades que revelam que não são práticas próprias daqueles que se converteram, que são cristãos de verdade. E o último grupo que procura João Batista é os soldados. Poderíamos até pensar que João Batista poderia dizer para que aqueles soldados deixassem a farda, que deixassem de lutas, de batalhas, mas não.
ele diz somente para que os soldados contentassem com o salário que recebiam, como hoje, naquele tempo, já recebiam um salário pequeno que mal dava para manter a família. E muitos soldados acabavam se corrompendo. E na realidade é um convite para que nós não usemos do poder que temos para oprimir o outro, para poder tirar proveito. Então não só os soldados, mas todos aqueles que têm poder e têm um salário, contente-se com aquilo que é justo, porque não existe mais nada que seja tão nobre numa pessoa do que ele viver do salário, do suor, do seu rosto, do seu trabalho. O maior bem material que a pessoa possui é o salário do trabalho por ela realizado. E aí o Evangelho termina nos exortando que um dia nós iremos prestar conta a Deus das nossas atitudes. A palha e o trigo. A palha é quem não ouviu. O trigo é o que ouviu e colocou em prática a palavra do Senhor. Então será grande a nossa recompensa se formos trigo, vivendo cada dia buscando a conversão do coração e nos direcionando para o caminho da santidade. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo da alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.